A sua pressão não abaixou nada. Vai de novo, vai tomar outro. E oh meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. E Deus lá, calma, calma, está tudo bem, está tudo bem. Irmãos, muitas coisas acontecem e não é para a gente questionar, a gente quer saber, Senhor, o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, que em toda tribulação que nós passamos, veio o tempo da bonança, veio o tempo da alegria. É como os discípulos, eles levavam a vida dele normalmente. E nós, como cristãos, muitas vezes nós estamos assim, levando a nossa vida normalmente. Um dia você lê um versículo, faz um comentário. Outro dia você não lê, tem outras coisas, né? Que tem que correr, né? Ai meu Deus, me perdoe. Hoje não deu tempo de eu ler a tua palavra, Senhor. Mas eu prometo que à noite eu vou ler. Antes de dormir, eu vou ler a tua palavra, Senhor. E aí chega a noite e você... cai em cima da Bíblia mesmo. E vai levando a sua vida normal. Mas até quando? Até quando? A Bíblia fala em Efésios, vamos abrir lá, em Efésios capítulo 6. Primeira coisa que nós temos de estar fazendo em todo o tempo. Efésios capítulo 6. Fala assim, ó. Descendo aqui, ó. Peraí, irmãos. Aqui, ó. A partir do 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam. Para quê? Para que nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus? Para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Sua vidinha tá boa, tá normal, mas você tem que estar firmado na palavra. Você tem que fazer sua devocional. Você tem que falar: Senhor, fala comigo hoje, Senhor. O que tu queres para mim nesse dia? Senhor, enche-me do teu Santo Espírito. Senhor, me fortifica. Reveste a minha mente. Eu lembro quando eu conversava com a minha sogra, ela falava assim para mim: você tem que sempre orar para que Deus possa revestir a tua mente. Peça para o Senhor: Senhor, reveste a minha mente. Senhor, protege a minha mente. Primeira lição que o Senhor nos mostra, para antes que o de repente chegue na tua vida, é se revestir. Se revestir de quê? Não é para você ir no lugar de fantasia, comprar uma armadura, colocar um capacete na sua cabeça, vir com uma couraça, né? Com um escudo. Mas é para você se revestir da palavra do Senhor.
Para você pedir para que Deus venha revestir a tua mente, o teu coração, para que quando vier os dias maus, você se sinta fortalecido, você suporte. Eu não sei, irmãos. Acho que o que estava querendo me dar, que na porta Deus, né, foi uma síndrome do pânico. Um síndrome do pânico, um medo. Medo não sei do quê. Uma coisa assim horrível. Uma coisa inexplicável. Eu não tinha força para falar. Eu não tinha força para ouvir. Eu conversei, né? Cheguei a conversar com a Maria. Pedi para alguns irmãos que já tinham passado por essa situação, que me ajudassem em oração. Irmãos, foi uma coisa horrível. Uma coisa que não tinha como dominar. Foi uma coisa assim como se... Eu não sei se Deus me levou para o inferno ou se o inferno me rodeou. Gosto amargo. É uma porta que você entra e você não acha como sair. Eu ficava, meu Deus, eu entrei, Senhor, eu entrei nessa porta, Senhor, não estou achando a saída, meu Deus. Eu falava para Deus, Deus, eu entrei nessa porta, não estou achando saída. Senhor, tem misericórdia, eu sou tua serva, Senhor. Talvez para você pense assim, essa pastora é muito fraquinha. Misericórdia. Irmãos, a experiência que eu passei, irmãos, eu não quero que você passe. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, Deus, se tiver algum demônio, Senhor, alguma coisa dentro de mim, sai agora em nome de Jesus. Peguei o óleo de Israel, passei na minha testa, falei, sai em nome de Jesus. Depois pedi perdão, Deus, eu sei que é tu que está dentro. Irmãos, é uma coisa terrível. Então, de repente, irmãos, que chega na nossa casa, que chega na nossa vida. Quando alguém vinha se aconselhar para mim, eu falava assim, você está passando por essa situação, meu Deus do céu, eu não sei te ajudar, irmão. Orava, mas chorava, mas não sentia o que aquela pessoa estava sentindo, irmãos. Eu falava, olha, eu vou te levar para você conversar com uma pessoa que passou por isso, e ela vai poder te ajudar. Pois se você estiver passando por isso, irmão, misericórdia, se você estiver passando por essa situação, eu estou aqui como mulher de Deus para orar com você, para te ajudar, porque eu tenho certeza que Deus permitiu que eu passasse por isso, porque alguém aqui está passando por isso, ou por alguém aqui ou em outro lugar que está passando e que Deus vai trazer até mim, e essa pessoa precisa de ajuda. Pois se você estiver assim, não tenha vergonha de falar. Eu falava assim, Senhor, as pessoas geralmente elas vêm lá do mundo com essa situação para elas serem curadas, para elas serem restauradas, Senhor. E eu estou aqui na tua casa, meu Deus. E eu só sentia o meu barco inundando, irmãos. E eu remando de um lado, remando do outro. Tudo que eu ensinava, tudo que eu ensinei, eu fazia. Eu orava, eu jejuava, porque eu não conseguia comer nada conseguia passar por aquilo. Inundando, meu barco inundando.
E eu tentando tirar, e o pastor me ajudando. Glória a Deus que Deus colocou o homem de Deus na minha vida, porque se não fosse o homem de Deus na minha vida, tinha me colocado no hospício. Isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali, no meio dos discípulos tinha pescador, tinha pessoas experientes, pessoas que tinham técnica de quando estivesse em meio de tempestade, o que fazer, como remar, como colocar o barco, em que direção ir. Tinha pessoas profissionais ali no meio. Mas eles não puderam fazer nada, irmãos. Eles não puderam ajudar em nada. Eles começaram a ficar com muito medo. Eles começaram a ficar apavorados. Falava: Deus, o meu cérebro vai explodir, Senhor. Senhor, meu coração não vai aguentar. Senhor, meus rins. Voltei de novo no pronto-socorro. Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus faz isso com a gente, sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Que os médicos não podem fazer nada, mas Ele pode. Fui lá na médica. Ela me deu uma lista. Você vai tomar isso, vai tomar isso, vai tomar isso. E isso, um monte de remédio, né, bem? Tomei. Parecia que estava tomando água. Aplicaram injeção, colocaram uma bolsa de soro em mim. Tomei tudo. Meu coração, meu Deus. Cheguei lá, entrei na urgência, falei: doutora, me ajuda, doutora. Eu não estou aguentando, doutora. Eu não consegui, irmãos, eu não conseguia me controlar. O pastor falava bem, eu não conseguia, o meu cérebro, é como que se meu cérebro, eu já vi isso em filme, já viu aqueles computador que dirige uma cidade toda, de repente ele se rebela, e aí ele começa a se comandar tudo? Meu cérebro começou a fazer isso, ele não me obedecia, eu falava para ele: se controle, e ele não se controlava. Eu falava, eu começava a pensar coisas, né, trazer à memória o que me dava esperança. Ele pegava uma raquete, tudo que eu jogava nele, ele tirava. Irmãos, uma experiência terrível. A médica olhou para mim e falou assim: você está muito ansiosa. Quase que eu falei para ela: se eu não tivesse, eu não estaria aqui, mas